galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal HJP para mais um vídeo aí, tutorial do canal HJP. E hoje vamos falar aí de Fantasy Turbo do Rei do Pitaco, a nova atualização aí mais recente de dezembro de 2023, ao qual trouxe algumas novidades aí para vocês. Então, você aí que ainda não conhece o Rei do Pitaco e não conhece o Fantasy Turbo, é a oportunidade de você conhecer no vídeo de hoje e aprender a jogar exclusivamente o Fantasy Turbo com o canal HJP. Preparei esse vídeo tutorial especial aí para você que está assistindo o canal HJP. E gostaria também de agradecer ao seguidor do canal HJP, Agnei, que trouxe essa dúvida e essa necessidade de ter um vídeo tutorial sobre a nova versão aí do Fantasy Turbo no Rei do Pitaco. Valeu, Agnei, e bora lá, galera, para o vídeo de hoje. E vamos lá, galera, estamos aí com o aplicativo do Rei do Pitaco já aberto, já atualizado com a versão aí mais nova de dezembro de 2023 e com algumas novidades aí no Fantasy Turbo. A forma antiga de se jogar foi alterada e hoje nós temos aí as oportunidades um pouco mais diferenciadas aí dentro do Fantasy. Então é muito importante no vídeo de hoje você ficar ligadinho para aprender nesse tutorial especial aí para você. Tá? Então, lembrando que o Rei do Pitaco tem também as ligas disponíveis e estão sempre sendo atualizadas com diversos campeonatos aí pelo mundo afora, tá joia? Então você tem essas duas abas aqui no aplicativo. Fantasy, que você vai escalar os seus times nas ligas, e o Fantasy Turbo, ao qual você vai dar os pitacos em diversos esportes. Temos aqui, no momento, disponível aqui basquete, futebol, NFL, né, dos Estados Unidos, o futebol americano. Nós temos aqui o CS2, tênis, Dota 2, Fórmula 1 quando tiver aí com a temporada ativa, LoL e Valorant. São diversos esportes aí e esportes para você fazer os seus pitacos. Uma novidade nessa nova atualização que já vinha sendo, né, praticada em outras atualizações anteriores recentes a esta, tá? É aqui a aba bombando, ou seja, os jogadores que os pitaqueiros estão fazendo a maior parte dos pitacos, ou seja, os jogadores, digamos assim, mais escalados aí do Fantasy Turbo no Rei do Pitaco. Tá? Então, essa aba bombando, você escolhe os jogadores que estão sendo mais escalados pelos pitaqueiros. Tem também a aba agora destaques, né? Agora, essa aba destaque veio nessa nova versão aí do aplicativo, ao qual te traz possibilidades e um painel totalmente diferente para você escolher jogo a jogo, né? Dá aqui as opções de cada jogador. Se a gente passar aqui, por exemplo, pelo futebol, na aba destaques, você vai ter aqui algumas possibilidades para poder fazer a sua escalação. Por exemplo, se a gente escolher aqui o jogo da Champions League, aqui pela sexta rodada, né, de 2023, nós temos aqui PSV e Arsenal, o primeiro jogo. Dentro desse jogo, nós temos os pitacos, né, os scouts aqui do Rei do Pitaco no Fantasy Turbo, finalização a gol, defesas, gols sofridos. A cada aba que você vai mudando, vai aparecendo jogadores que estão disponíveis aí para vocês. Gols, assistências, gols mais assistências e também cartões amarelos. Então, conforme você vai mudando a aba, já vai te dando uma lista dos jogadores disponíveis das duas equipes desse confronto, tá? No caso aqui, finalização a gol, nós temos o Luke de Jong, o primeiro jogador, como exemplo aí para vocês. Está aqui com o Pitaco Mais, pagando aí 1,72. Aqui é uma outra mudança importante aí no aplicativo que já vinha sendo praticada nas versões mais recentes, né? Os multiplicadores alteraram, tá? Então, aquela versão de lançamento aí do Fantasy Turbo, não existe mais a forma de se jogar aí os seus pitacos mais e menos. Os multiplicadores, eles são em formato de cotação, tipo as ODDs em casas esportivas, tá? No caso aqui, nós temos sempre o pitaco mais ou menos. Alguns jogadores, de acordo com o Scout, não vai ter a opção menos, tá? Como, por exemplo, o Luke de Jong, aqui meia finalização, não é possível, né? Menos de meia finalização. Então é somente mais. Então, se você quiser fazer a entrada nesse jogador, para o Luke de Jong, de acordo com as estatísticas desse jogador, o pitaco mais está pagando uma conversão, né? Uma odd de 1,72, tá? Então você vai estar aqui recebendo 1,72 caso você acerte o jogador. Porém, tem um detalhe. Você precisa, no Fantasy Turbo, escalar pelo menos 2 jogadores, então no mínimo 2 jogadores e no máximo 10 jogadores, de acordo com a sua escolha no painel de jogadores disponíveis de cada esporte, tá? Então, no exemplo aqui, Luke de Jong, a gente escolheu mais 1,72. Você pode abrir essa aba pequena aqui que vai abrir um campinho do jogador, ou seja, aqui você vai ter outras opções de finalizações a gol desse único jogador. Por exemplo, mais de meia finalização, pitaco mais, ou aqui o 1,5 finalizações, que está te dando a opção também do mais. Detalhe, se ele fizer pelo menos 2 finalizações a gol, nessa condição aqui, se você optar pelo pitaco mais 1,5, você vai aí faturar um multiplicador de 4,5 vezes, é isso aí, é um multiplicador muito bom, porém, é sempre importante você analisar as estatísticas desse jogador, que é nesse painelzinho ao lado aqui, ó. Então, se clicar nesse painelzinho,
vai abrir as estatísticas dos últimos jogos do scout proposto para esse jogador. No caso, o Luuk de Jong, em finalizações ao gol, ele tem uma média de 0,8 finalizações, e aqui está o painel de finalizações executadas dele, e essa linha tracejada é a estimativa que o Rei do Pitaco está dando nesta opção de 0,5. Tá? Então observe que nos últimos aqui 10 jogos ele teve, né, mais que meia finalização em pelo menos 7 dos jogos. Em 3 ele não bateu. Então, a estatística aqui, a probabilidade de dar certo esse pitaco mais meia finalização para o Luuk de Jong é de 70% aqui, tá? E aqui mais abaixo nesse painel você consegue ver os adversários. É muito importante você analisar o jogador também de acordo com o adversário. De repente é um adversário que tem uma linha de defesa retrancada, a dificuldade do Luuk de Jong conseguir finalização vai ser um pouco maior. Então é importante você observar os últimos jogos, qual time, qual estilo de jogo os adversários tem aí pela frente ou no histórico, né, para você poder avaliar essa condição do jogador, tá ok? Então o Rei do Pitaco fornece aqui esse painel estatístico também. Se você voltar aqui, ó, ao momento que a gente selecionou o Luuk de Jong, você está em finalização a gol. Mas se ele tiver outros pitacos, outros scouts disponíveis, vai aparecer aqui. Então ele tem aqui cartão amarelo como opção, pagando 6 aqui de conversão. Nós temos assistências também pagando um multiplicador de 5,5, tá? Mais de meia assistência. E aqui os gols pagando mais de 2,75, tá? Então são os scouts aqui propostos para o pitaco do Luuk de Jong, neste exemplo que nós acompanhamos. Então esse painel você pode fazer a escolha jogo a jogo de uma forma diferenciada, né? Uma experiência diferente nesta nova versão aqui do Fantasy Turbo. E assim vai sucessivamente, jogo a jogo. Vocês vão escolhendo aqui todos os jogos disponíveis diariamente pelo Fantasy Turbo. Se você baixar aqui, ó, o melhor do futebol, são esses jogos. Tá? Destaques. Então, na aba destaques, vai te dar os melhores jogos de futebol, na opção aí do Rei do Pitaco, na análise e avaliação do Rei do Pitaco, vai te dar o melhor do basquete, mesma condição aqui do jogador, tá? Você vai ter as opções também. Quando sempre tiver mais de uma opção aqui para um determinado jogador, essa abinha aqui vai estar disponível para você poder fazer as suas escolhas. No caso aqui do basquete, você já observa que nós temos a opção do Pitaco mais ou menos, então depende muito do jogador e da proposta do Rei do Pitaco para o dia em questão e o jogo também, tá ok? Mais abaixo você tem a opção está bombando, então saindo já dos destaques, você entra na opção bombando, que ou seja, são os jogadores mais escolhidos aí pelos pitaqueiros, tá? E assim termina esta aba. Se você clicar direto aqui no bombando, você vai ter várias outras opções também que os pitaqueiros estão escolhendo aí nas análises disponíveis aí pelo Rei do Pitaco e os jogadores disponíveis também. Esporte é esporte, tá ok? Então aqui é uma forma e uma experiência diferente de você fazer a escolha, como se fosse aí uma lista dos jogadores mais escalados em pitacos aí, tá ok? Agora, se você prefere ir esporte a esporte, é só selecionar a abinha de cada esporte. Rei do Pitaco aqui pelo basquete, pelo futebol, pela NFL aqui e também os esportes, tá? Então fica a sua escolha, esse é o novo painel da atualização aí do Fantasy Turbo, tá? Lembrando que também tem mais uma novidade que o Rei do Pitaco já vem praticando aí pelo menos desde novembro de 2023, que são as chamadas pechinchas do Rei, né? Começou pela Black Week, né? Antes aí da Black Friday, o Rei praticou aí essa super promoção e pegou. A galera gostou bastante, então nós temos agora a pechincha do Rei. Então todos os jogadores que tiver esse sinalzinho aqui, né, de valor, né, dinheiro, nós temos aqui a possibilidade de você ter uma redução das estatísticas desse jogador, ou seja, uma estimativa bem abaixo da média da estatística do jogador, ou seja, é muito mais fácil, a probabilidade de bater esse pitaco desse determinado jogador é bem alta. E como se trata de uma pechincha, o Rei do Pitaco abaixa a estimativa do jogador e também paga um conversor um pouco maior, um multiplicador um pouco maior, geralmente aqui 1,78, tá? Só que tem algumas regrinhas a serem seguidas. Se você vir aqui no futebol, por exemplo, aqui o Walter Benítez do PSV está dizendo aqui o Rei do Pitaco oferecendo nessa pechincha mais de 2,5 defesas ao invés de 3 que seria o normal. Então pitaco mais, não o menos aqui está dando a escolha. Nas estatísticas, lógico, não basta você ver e escolher somente a pechincha. É importante analisar as estatísticas. Observe que as estatísticas do Walter não estão tão boas. Então, mesmo tendo essa opção de pechincha no Rei do Pitaco, eu não vejo como uma boa opção de entrada. Então você vai analisando aqui jogador a jogador. Karim Benzema, aqui já tem uma probabilidade muito maior. Gols. Estimativa original é 1 gol. Aqui, na estimativa da pechincha, meio gol pelo menos. Multiplicador 1,78. Se a gente analisar aqui as estatísticas, observe que nos últimos 4 jogos, em 3 deles, o Karim Benzema fez pelo menos um gol. Então, ou seja, tem pelo menos aqui 75% de probabilidade de dar certo. Como você vai entrar no jogo com o Karim Benzema? É analisar a condição do jogo, né? E pelo Mundial de Clubes, o Karim Benzema é muito importante para o seu clube aqui. Então, tem grande potencial sim de bater esse pitaco.
outras escolhas, nós temos aqui, por exemplo, uma escolha pela Champions League. Harry Kane também fazendo gol. Aqui você pode analisar, por exemplo, nessa condição. O Bayern de Munique está apenas cumprindo tabela, ou seja, o Harry Kane não vai ser tão solicitado assim, porque o Bayern já está classificado para a próxima fase da Champions e ainda é líder absoluto. Então pode ser que a minutagem do Harry Kane seja um pouco menor e pode ser que ele também não faça gol. Então é muito importante você analisar a condição do jogo também, além das estatísticas. E no caso aqui a Pechincha está para o Scout gols mais assistências. Se a gente analisar o grau de estatística, observe que nos últimos 10 jogos essa condição proposta para o Rei do Pitaco bateu em pelo menos 8 jogos, ou seja, 80% de probabilidade de dar certo dele fazer pelo menos um gol ou uma assistência, tá ok? A probabilidade é muito boa. O risco nesse pitaco aqui seria, né, a condição de o Bayern reduzir aí, né, a minutagem do Harry Kane ou o Harry Kane não ir muito para cima. Ele apenas cumprir o jogo aí de uma forma mais tranquila, já que não tem tanta necessidade de ser agressivo em jogo, porque tem os outros jogos pela frente, tá ok? Então é assim que se analisa aí e aproveita essas pechinchas do rei. Tem uma outra condição aqui, por exemplo, Bellingham, né? Finalizações a gol. Tá dizendo aqui, né? A pechincha tá trazendo mais de meia finalização a gol, sendo que o proposto era 1, tá? Então 50% de redução na probabilidade. E observe que em 80% dos últimos 10 jogos, esta condição do Bellingham vem batendo, tá ok? Agora, tem as pechinchas, né? Com essa atualização, cada pitaco que você for escolher, você pode escolher apenas um jogador de pechincha, ou seja, não pode escolher duas pechinchas ao mesmo tempo em um único pitaco, tá? Então tem essa condição, algumas regrinhas para você participar. Uma outra regrinha também para poder participar da pechincha é que o rei te coloca, né, a condição de um multiplicador mínimo a ser colocado nesse pitaco. Por exemplo, vamos simular que a gente vai colocar aqui o pitaco do Bellingham. Tá? Se a gente querer colocar aqui o Benzema junto, o Harry Kane, por exemplo, junto, se você clicar aqui, o aplicativo já vai te dar aquele alerta, né? Você só pode escolher um jogador da pechincha do rei por vez, tá? Então o aplicativo já vai te dar essa condição. Então, sendo assim, a gente desmarca o Harry Kane, aí a gente vai analisar outras opções, tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui o Reiss Nelson do Arsenal, né? Mais meia finalização aqui, ele não vem com uma boa estatística, então a gente vai ter que escolher outro. Odegaard, vamos dar uma olhadinha, ó, já vem melhor. Nos últimos 5 jogos, o Odegaard vem batendo. O detalhe é que, se analisar o jogo, o Arsenal, ele também está quase que cumprindo a tabela. Digamos que a gente vai escolher o Odegaard aqui, o pitaco, só tem disponível o pitaco mais. Vamos selecionar ele. E aqui o rei do pitaco já liberou, tá? Já liberou essa condição, já tá me dando aqui um multiplicador de 4 vezes, tá? Digamos que a gente escolhesse um jogador um pouco mais baixo, né, nessa condição. O rei do pitaco te propõe sempre um mínimo, ó. Tá vendo aqui? Eu escolhi esse jogador aqui do Arsenal, Nketiah, tá? Meia finalização. Ele tá dando aqui o rei do pitaco pelas estatísticas um multiplicador de 1.61 e o aplicativo já te deu um alerta, que é outra condição para você usar a pechincha do rei. Pelo menos 3 vezes de multiplicador, tá? Então, para os pitacos com ofertas da pechincha, o multiplicador deve ser no mínimo de 3 vezes para esta condição escolhida para você. E aqui, o multiplicador dos dois jogadores deu 2,86. Estou fazendo simulação aqui com o mínimo de jogadores, que pode ser 2. Nessa condição, você poderia escolher mais um jogador, tá? Para aumentar o seu pitaco, ou você opte por um multiplicador um pouco maior do que 1,61 aqui. Por exemplo, se você for por um multiplicador 1.9, aí já libera, né, o multiplicador geral, né, conjunto dá 3,38. Então aí é possível você fazer aí o seu pitaco, tá ok? Então essa é a condição para você fazer aí os seus pitacos no Fantasy Turbo. Digamos que você quer fazer pitacos com mais jogadores. Quanto mais jogadores você colocar, maior vai ser o seu multiplicador, tá? Então você pode escolher até, no máximo, 10 jogadores. Digamos que a gente vai escolhendo jogadores de acordo com os jogos e aqui já vai sinalizando 8, 9 e 10. O aplicativo já dá quase que finalizado aqui, mais de 10, na verdade 10 jogadores. Se você for tentar selecionar o 11º jogador, o aplicativo já dá o alerta, o número de escolhas supera o limite máximo de 10. Nesse caso, a gente desmarca 1, mantém os 10 jogadores, e aqui dá um multiplicador gigantesco, né? No caso aqui 71.000 vezes, tá? Lógico que quanto maior for o multiplicador, mais arriscado vai ser a possibilidade, menor a probabilidade de dar certo esse pitaco, tá ok? Então é muito importante, recomendo a vocês que não façam escolhas aleatórias. É muito importante essa condição, porque você pode estar aí perdendo o seu investimento. Então, a análise estatística no Fantasy Turbo é fundamental, galera. Então, bora lá fazer aqui as suas escolhas de forma consciente. A gente vai fazer algumas simulações para vocês, inclusive, de pitaco aqui, para você fazer a sua entrada, tá? Para poder simular. Então a gente já viu, né, os novos painéis nesse tutorial, painel destaque, painel bombando e o painel por esporte. Uma outra condição que o Rei do Pitaco também permite aqui no Fantasy Turbo é você poder fazer escolha de múltiplos esportes. Então se você escolher aqui um jogador do basquete e vir escolher um jogador do
futebol também é válido. Você pode fazer os seus pitacos mesclando os esportes disponíveis aqui no Rei do Pitaco, tá ok? Muito importante e mais uma condição muito favorável aí para vocês, tá? Uma outra novidade aqui dessa nova versão é que você pode compartilhar o seu pitaco, tá? De forma inteligente aí para os seus amigos. Vejamos. Vamos lá, no pitaco de exemplo que eu vou fazer para vocês vai ser com o mínimo de jogadores, 2 jogadores. Vou escolher um jogador da Pechincha, que é o Bellingham, pelo Real Madrid, e vamos escolher aqui, né, no Scout Defesas, tá? O goleiro aí da Internazionale, né? Tem a opção mais e menos de 2,5 defesas. Se a gente olhar a estatística, ele vem batendo melhor condição para o pitaco mais, né? A Internazionale deve querer segurar esse resultado, então vamos aqui dizer que, pela nossa análise, vai bater mais que 2,5 defesas o goleiro Yann Sommer contra, né, aqui o Real Sociedad. Então não limitou, né, por estar usando Pechincha, o mínimo era o multiplicador 3, mas aqui na escolha desses dois jogadores deu um multiplicador 3,16. Vamos escolher aqui o mínimo de entrada possível, que é aqui R$2, você pode escolher outros valores aí de acordo com as suas condições. Nesse exemplo, nós vamos confirmar esse pitaco que eu vou te trazer uma outra novidade. Vai abrir esse painel, aí você tem a opção de ver os seus pitacos, trabalhar também na competição da semana, né, conforme aí o Rei do Pitaco disponibiliza, você vai subindo de nível, né, se você observar aqui, né, nós temos aqui o canal HJP no Jovem Talento, então você vai disputando coroas, né, de acordo com as suas entradas você vem subindo. No caso aqui, nessa semana eu acabei fazendo apenas 2 pitacos até então nós estamos um pouquinho mais abaixo, mas tem bastante horas e oportunidades, então você pode entrar nessa disputa, né, de forma recreativa também, tá, como opções aí para vocês, tá? Sendo assim, você pode consultar o seu pitaco também, né? Você tem aqui essa condição de pitaco, tá? Ver as condições dos seus pitacos, tá? Dar uma avaliada, né? Como que está cada pitaco, a entrada que você fez, quanto que você pode ter de retorno nesse determinado pitaco, tá? E o multiplicador que você escolheu, tá? Outra condição que você pode ter aqui dentro do aplicativo também é aqui as promoções, né? Você pode participar de promoções e missões para poder ganhar aí bônus ou também ofertas do Rei do Pitaco. São outras condições aí que você pode seguir, tá ok? Sendo assim, galera, você pode aí fazer o seu pitaco da melhor forma possível. Uma outra opção que o aplicativo te dá é poder compartilhar esse pitaco com seus amigos. Se você acessar aqui os próximos pitacos, clicar aqui nesse ícone, vai aparecer aqui embaixo compartilhar pitaco. Então você clica aqui e vai dar essa telinha. Você pode compartilhar o seu pitaco com a entrada que você fez, o valor, o que você pode ganhar, e também você pode compartilhar com seus amigos esse código. Se o seu amigo entrar com esse cupom, tá, no pitaco, no primeiro depósito dele, você vai ganhar aí R$10 em bônus, tá? E você pode também ocultar a exibição de valores também, caso você queira, clicando aqui nesse ícone, vai sair fora aqui o seu valor que você investiu e também quanto você pode ganhar. Só vai dar aqui um multiplicador e o código seu de indicação para o seu amigo. Sendo assim, você vai clicar aqui em continuar, tá? E vai dar a opção de você compartilhar com seus amigos, tá ok? É mais uma novidade aí dessa nova versão do aplicativo do Rei do Pitaco. Uma outra condição do aplicativo é que você não pode escolher pitacos com jogadores de um único time. Se você optar aqui com 2 jogadores do único time, você já vai ter uma combinação inválida de alerta aqui pelo aplicativo. Adicionando pelo menos mais um jogador de um outro clube, de um outro time, você vai ter o seu pitaco válido, como por exemplo, eu fiz aqui nesse pitaco com 3 jogadores. Escolher 2 jogadores de um time e pelo menos mais um de outro time é válido, o aplicativo permite essa condição. Uma outra opção que você também tem é fazer o acesso ao seu login direto no site do Rei do Pitaco. reidopitaco.com.br/fantasy. Você vai fazer aqui o seu cadastro ou também entrar aí com o seu login e você vai ter as mesmas opções aí no Rei do Pitaco, no Fantasy Turbo, que nós temos aí dentro do aplicativo. A opção bombando, basquete, futebol, tá? Da mesma forma, você pode fazer aí também os seus pitacos, tendo aí a oferta da Pechincha do Rei do Pitaco, assim como no aplicativo. E aqui no canal HJP, caso você queira aí receber uma análise top, né? Uma assessoria esportiva no Fantasy Turbo, no Rei do Pitaco ou também nas ligas, saiba que nós temos aí, né, o RDM, Rei do Money, plano de sócios aí no Rei do Pitaco e que te dá uma assessoria com qualidade, tá? Você tem condições aí de faturar cada vez mais no Fantasy Turbo com as nossas análises. Temos especialistas na área ao qual te traz pitacos diariamente aí no Fantasy Turbo, tá ok? Então se você quiser assinar a qualquer momento que você estiver assistindo esse vídeo, saiba que na descrição ou nas nossas redes sociais você vai ter aí as opções de assinaturas do RDM. Nesse exemplo que eu estou te citando, era uma oferta até o final de 2023 por apenas R$ 25,90. Mas fique tranquilo, sempre vai ter boas condições e ofertas para você entrar e ser sócio aqui no Rei do Money. Você tem a opção do RDM Ligas ou RDM Turbo com conteúdo estatístico muito top nestas coberturas aqui dentro do Fantasy. É isso aí, galera. Obrigado pela presença de vocês. Espero aí que possa ter te ajudado com esse tutorial completo no Fantasy Turbo. Se você gostou, deixa o seu like, faça a inscrição aqui no nosso canal e ative o sininho de notificações para acompanhar-nos cada vez mais aí nas análises estatísticas pelo Rei do Pitaco. Eu te espero então no próximo vídeo.
E juntinhos, vamos fazer várias outras análises aqui no Rei do Pitaco. A você, o meu muito obrigado, até a próxima e que Deus abençoe a todos.